enfim. Perfeito. Eu vou começando então. Depois eu confirmo certinho com a Cris o cronograma, mas o que a gente tem até então é a lógica de que nós trabalhamos. Primeiramente, como funciona, então, uma deliberação, uma condução de mesa, o que uma deliberação precisa. Dentro da etapa da deliberação especificamente, primeiro a gente trabalhou sobre como fazer a própria condução, né? O que eu preciso pedir para os meus wings, como eu faço que os meus wings sejam mais ágeis, como eu coordeno toda essa discussão. Depois o Milton veio e falou para vocês como eu faço essas discussões, como eu faço essas comparativas, como eu apresento essas comparativas como um todo. E agora eu chego nessa terceira etapa, nesse terceiro passo, com o último objetivo de uma deliberação, que é determinar, então, os pontos individuais de cada duplas com a tabela de speaker points, seguindo o parâmetro WDC que a gente tem traduzido, então, pelo manual da Condé. Quando que eu faço isso? Como a gente já viu anteriormente, depois que eu findei a deliberação, ou seja, eu tenho um resultado final, eu sei qual é a minha call do resultado, quem é a dupla que ficou em primeiro, em segundo, em terceiro e em quarto lugar. Agora eu determino, então, só confirmando, Cris, agora consegue nos ouvir? Oi, pessoal, acabei de entrar, tive que reiniciar meu celular. Boa noite a todos. Não estava conseguindo ouvir vocês, mas consigo ouvir perfeitamente. Só uma pergunta para deixar a Cami voltar à explicação. Tá gravando essa aula ou estão precisando de ajuda? Tá Eu tô no gravando, celular. sim. Ok, beleza. Valeu. Perfeito. Recapitulando rapidamente o que eu estava falando, então, é que na primeira aula a gente aprendeu um pouco mais sobre como fazer a condução, o que eu preciso para isso. Na segunda, uma das etapas da própria condução, a etapa de comparativas, que foi o que vocês viram com o Milton. E agora a gente chega, então, na etapa final, que é a atribuição dessa nota individual, tendo em vista, então, esse posicionamento de primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. O que eu quero fazer na aula aqui de hoje é que a gente trabalhe esses aspectos um pouco mais teóricos de como fornecer a própria nota individual, para que isso seja um pouco, para que vocês saiam daqui com acreditando que a tabela de speaker points é um pouco menos subjetiva do que ela é de verdade. É impossível eu dizer para vocês que a tabela não tem graus de subjetividade. Ela tem, porque ela não é um parâmetro fixo específico. Ela é uma média de ponderações de algumas coisas que a gente vai ver que levam a crer que a gente chega em algumas faixas específicas, de 95 a 100, de 78 a 80, de 60 a 62. São faixas específicos e dentro dessa faixa eu também tenho graus de subjetividade para entender se eu me aproximo mais da faixa de cima, se eu me aproximo mais da faixa de baixo. Mas o objetivo central, então, da nossa formação aqui é que na hora de atribuir essas notas, a gente consiga retirar o máximo possível esse grau de subjetividade para que a gente entenda o que a tabela está querendo de nós, porque ela tem parâmetros específicos e objetivos que precisam ser seguidos. Isso vai ficar mais claro, então, ao longo disso. Posteriormente, nas nossas duas últimas formações finais, que não são hoje, vão ser provavelmente na quarta e na próxima segunda, caso o cronograma se mantenha esse, é o que a gente vai fazer o treino prático, em que nós vamos observar discursos propriamente ditos. E por que observar discursos propriamente ditos? Por que eu não vou chegar hoje aqui e mostrar um discurso específico de vocês? Porque eu já entro no meu primeiro princípio da atribuição de speaker points como um todo, que é a análise do discurso é sempre isolada. O que significa que ela é isolada? Significa que ela não é com base nos outros discursos. Ela não é com base no que foi o debate. Toda análise de um discurso ela é feita isoladamente dentro do dever ser do discurso como um todo. O que significa isso? Vocês aprendem que um primeiro-ministro tem algumas funções. Vocês aprendem que um adjunto tem funções dentro do debate. Vocês aprendem que o whip tem outras funções dentro do debate. A nota individual que eu estou atribuindo não é o quanto necessariamente o debate foi bom, mas o quanto a pessoa em sua posição específica, primeiro-ministro, líder de oposição, adjunto como um todo, cumpriu suas funções pré-determinadas dentro de um contexto, óbvio, que eu tenho inserido dentro do debate, fazendo com que eu deslocasse a percepção do adjudicador para conferir maior grau de credibilidade, menor grau de credibilidade, maior grau de persuasão,
menor grau. Maior grau de convencimento, maior grau de plausibilidade, maior grau de qualidade e relevância do argumento. Tudo isso são aspectos que são analisados dentro do discurso com base naquilo que deveria ser dentro do contexto que está inserido e dentro da própria posição que aquele debatedor está se propondo a fazer. E uma das coisas bem interessantes de entender a análise de speaker points não é só enquanto juiz, mas também enquanto debatedor, né? Porque se esperam algo da gente e atribuem notas individuais para nós, com base nos nossos discursos. E às vezes a gente não entende exatamente por que nós estamos recebendo essa nota. Então o objetivo também é que a gente saia enquanto debatedor aqui um pouco mais convencido de por que nós estamos recebendo determinadas notas, ou convencidos também de que nós temos alguma discrepância de análise dentro do cenário brasileiro, que é um erro, digamos assim, que é muito comum a gente ter no Brasil. Graças a Deus, nos últimos tempos a gente tem mudado um pouco isso, porque se vocês forem fazer a comparativa, depois eu abro 2 tabs pra gente ver a comparativa entre speaker points de campeonatos internacionais e speaker points de campeonatos brasileiros, a gente vai ver que a média brasileira ainda é mais baixa do que a média internacional costuma ser. É por isso que nos últimos tempos a gente tem tentado, enquanto Condeb, estabelecer parâmetros um pouco mais, digamos assim, internacionalizados mesmo, para que a gente consiga ter algum grau de parâmetro, porque historicamente os speaker points do Brasil são muito baixos, muito mais baixos do que eles deveriam ser, com base na tabela do que vocês vão ver. E daí eu já começo a apresentar o primeiro parte do que diz a tabela, que tem um escrito muito interessante, e daí a gente vai destrinchando eles para entender um pouco mais o que as coisas significam. Vamos lá. E depois a gente passa para as faixas, então. As faixas de pontuação abaixo são descrições gerais e aproximadas. Isso tem aquele grau de subjetividade que eu falei para vocês, em que eu tenho aproximações entre faixas específicas que predeterminam algumas coisas. O que é um argumento, o que não tem argumento, tem só afirmações, o que tem mais relevância, o que tem menos relevância, o que tem mais plausibilidade, menos plausibilidade. As faixas buscam, então, essas descrições gerais aproximadas. Os discursos não precisam ter todas as características descritas para se encaixarem em uma faixa específica. E isso é muito importante, porque as faixas determinam, ou a nota determina, uma média em que eu faço entre os discursos para tentar entender quais quadrantes avançam, ou seja, quais faixas avançam, ou quais quadrantes não avançam. Até que ponto você é claro no seu discurso? Até que ponto você é relevante no seu discurso? Até que ponto que você trouxe é um argumento de fato ou é só uma claim, é só uma afirmação isolada que, na verdade, não tem grau de análise o suficiente sequer para eu considerar um argumento, para ficar nas faixas mais baixas. Tudo isso é uma média. Eu posso ter um discurso que é muito, muito persuasivo, que ele é muito convincente, ele tem grandes impactos, mas no final das contas, ele é pouco plausível. Ou seja, eu faço uma média entre essas duas análises e eu chego numa mediana entre esses dois pontos para determinar essa nota. O fato do argumento não ser plausível não faz com que ele não tenha méritos de persuasão como um todo. Não faz com que ele não tenha méritos de impacto como um todo. Ele tem, ele só não é plausível o suficiente. O fato de um argumento ter bons impactos e eu perceber que, no final das contas, isso é muito relevante e, de fato, se fosse possível alcançar esse impacto, seria um argumento excelente. Mas o grau de análise não foi o suficiente, não faz com que a pessoa tome um 65 speaker points. Por quê? Porque a relevância está muito enquadrada dentro do discurso, o que faz com que eu tenha centralidade. Isso já confere uma boa nota. Isso não confere grandes avanços de quadrante, um 82, um 83, como a gente vai ver, porque está perdendo em plausibilidade. Mas o que essa descrição fala para a gente sobre como eu tenho características descritas que devem variar é que eu sempre observo dentro de uma margem. O fato de um debatedor não estar correspondendo inteiramente a uma faixa não faz com que possivelmente essa não seja a faixa, justamente porque é uma média. Tudo ainda tá meio abstrato, eu sei. Logo depois, quando a gente lê, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Mas eu só quero que a gente entenda primeiro os fundamentos das faixas, para depois ir para as notas especificamente. Muitos debatedores podem variar entre faixas dependendo da característica avaliada. Por exemplo, seu estilo pode se situar na faixa de 73, 75, enquanto seu engajamento pode estar mais próximo da faixa 67, 69, e sua argumentação mais próxima da faixa 70, 72.
Os adjudicadores não devem tratar nenhuma característica isolada como decisiva por si só. Que significa, eu acho que o engajamento é um 67, 69, isso não significa que esta vai ser a faixa, porque o engajamento é muito ruim. Pelo contrário, justamente devem buscar equilibrar todas as características do discurso para atribuir a pontuação que pareça mais apropriada. Em toda essa escala, argumentos refere-se tanto ao material construtivo quanto às respostas. E aqui mais um fundamento muito importante, a gente vai ver com algum grau de aprofundamento um pouco mais adiante, mas o IPES tem construção argumentativa e devem ser avaliados tanto como, porque para a tabela e para o manual do WDC, respostas, refutações têm o mesmo peso que argumentações propriamente dito. Então, uma refutação que é competente, que consegue deslocar o adjudicador para eu entender que o argumento da outra dupla está sendo quebrada, é tão poderosa, tão relevante, tão persuasiva quanto se fosse um argumento, digamos assim. E isso já isola alguns erros muito comuns que acontecem no movimento, né? Que é, sei lá, o primeiro-ministro sempre toma a nota mais alta do que o adjunto, porque quem inaugurou os argumentos foi o primeiro-ministro e não o adjunto. Ou, a extensão sempre tomar uma nota mais alta do que o IP, porque o IP só tem resposta, não tem como ele ter nota alta o suficiente. Pelo contrário, as respostas são muito suficientes e muito importantes para esse convencimento do próprio adjudicador e devem ser consideradas tanto quanto. A gente vai ver como elas se enquadram logo mais nas faixas, mas esse é um disclaimer muito importante que deve ser feito. Adjudicadores devem avaliar todos os debatedores de maneira justa e considerar que nem a proficiência do idioma, nem o sotaque devem influenciar a pontuação do debatedor. Isso é importante tanto numa análise internacional, quando a gente está falando de diferentes regiões do mundo que debatem, por exemplo, em inglês, mas a gente também tem um aspecto bem importante disso no próprio Brasil, né? Que nós temos regiões muito diversas, com formas de falar diversas, com sotaques diversos. Então, eu não posso avaliar uma pessoa com menos pontuação de speaker points, porque, sei lá, o sotaque nordestino da pessoa é mais difícil de entender, ou a gíria sulista, ou a forma como o sulista fala é menos compreensível, digamos assim, para alguém que está no Sudeste avaliando. Todos esses aspectos regionais, eles devem ser considerados num sentido de razoabilidade e não servir como forma de diminuir a nota ou alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, tipo, tudo isso deve ser levado em consideração no sentido de mitigar esses problemas de interpretação e entender quando, na verdade, é só uma discrepância regional mesmo e não uma falta de, digamos assim, oratória ou coisas nesse sentido de que, sei lá, a pessoa é pouco clara mesmo no que ela tá falando. Sotaque, regionalidade não é falta de clareza, é só sotaque e só regionalidade. Tem que ser considerada estritamente como tal. E utilize toda a extensão da escala como um todo, que é, que pode ser tanto a faixa como do início ao final da tabela. Dito isso, eu só não tô conseguindo ver o chat, então se alguém tiver qualquer pergunta, pode me interromper na hora, tá? Fiquem à vontade. Agora, a gente vai passar para as faixas, para ter uma noção um pouco maior do que a gente considera, então, os discursos. Vocês podem ver que a tabela vai de 95 a 100, a última faixa. Entretanto, a tabela não começa em 0, ok? A tabela começa... Eu estou usando essa grandona que tem muitas páginas, só porque fica mais fácil de visualizar, tá? Mas a gente tem uma outra que é mais resumidinha, depois eu mando. A tabela não começa do 0, tá? A tabela começa do 50 ao 55. E daí aqui eu faço as primeiras considerações. Quando a gente começa a analisar a tabela de baixo, a primeira coisa que a gente lê é: o conteúdo não é relevante. Quando a gente sobe um pouco mais, a gente vê, às vezes, as claims são relevantes. Se a gente sobe um pouquinho mais, a gente vê, os argumentos são geralmente relevantes. Isso já é uma diferença muito clara entre a tabela de o que eu estou apresentando no discurso. O conteúdo significa que eu sequer tenho uma premissa. É muito, muito, muito difícil eu estar na faixa 50, 55.
Vocês vão ver que, inclusive, é uma diferença de 5 pontos, né? Isso não acontece uma diferença tão grande entre as outras faixas, que é de 58 a 60, 61 a 63, que são de 2, às vezes 3 pontos. Aqui são 5 pontos de diferença, que pode ser de 50 a 55, só que eu estou partindo do pressuposto que eu não tenho sequer uma premissa para analisar. Eu nem consigo pensar em nenhum exemplo que eu já tenha visto em qualquer movimento de debates, mesmo que seja do trainee mais trainee, que tenha falado por 1 minuto e meio, que não consiga trazer sequer um apontamento específico. Isso é muito difícil. E essa dificuldade é importante de perceber, porque é de fato difícil que as pessoas não tragam sequer um argumento possível. Porque daí eu tenho uma diferença entre claim e argumentação. Do 61 ao 63, eu ainda tenho só algumas claims. Do 64 ao 63, ao 66, desculpa, eu tenho alguns argumentos que são relevantes. Aqui, essa discrepância é um pouco mais alta, no sentido de que, se eu não sou capaz de ter um argumento, ou quando eu estava falando antes que eu tenho uma média, né, de coisas de persuasão, de clareza, de convencimento e tudo mais, se eu sequer consigo ter um argumento, dificilmente eu consigo, e daí, óbvio, graus de experiência, digamos assim, do que é visível, dificilmente eu consigo ter relevância, impacto suficiente, análise suficiente para eu acreditar que é possível que só uma claim desloque para eu subir do 64 para o 66. Porque se eu estou considerando impacto, se eu estou considerando análise, se eu estou considerando isso como forma estrutural para fazer uma média de valorização de pontos específicos do discurso, eu provavelmente já não estou falando mais de uma claim, eu já estou falando de um argumento, porque isso são elementos formadores de um argumento. O que eu quero dizer, aqui a discrepância é um pouco mais clara no sentido de, se alguém não consegue fazer um argumento, consegue fazer uma claim, dificilmente sobe da faixa 64, 60, sobe para a faixa 64 e 66, porque os outros elementos integradores que poderiam formar a média para subir a faixa, mesmo que não seja um argumento, seja só uma claim, não estão mais presentes, porque os elementos que formam a subida de faixa também integram o argumento. Então, se eu tenho simplesmente uma premissa, e uma premissa significa que eu não tenho nada mesmo, né? Eu não tenho análise, eu não tenho impacto, eu não consigo derivar nenhuma análise dessa premissa inicial. É simplesmente um apontamento específico e a pessoa não falou mais nada, ou a pessoa só repetiu a exata mesma coisa para configurar uma claim. E isso é importante, porque isso demonstra mais uma vez como é muito difícil alguém ter exclusivamente só uma claim. Se eu trouxer uma análise de ambiente, se eu trouxer uma caracterização de agente, se eu trouxer uma análise histórica, se eu dizer como 2 elementos se comportam, se eu alcançar algum impacto, tudo isso já deixa de ser uma claim, tudo isso já vira um argumento, e daí eu já subo de faixa. Então, o meu mínimo já seria pelo menos 64, 66. Então, para a gente ter essa diferença clara entre claim e argumento. Pode falar, Ana. Cami, uma coisa, por exemplo, vamos dizer que, sei lá, uma pessoa ela e a sua dupla, eles fazem isso muito bem, eles trazem tipo, um mecanismo, eles argumentam bem, eles mostram por que isso é relevante, como isso acontece, por aí vai, análise, mecanismo. Só que, por exemplo, a dupla ficou em 4º lugar porque ela derivou, vamos dizer que ela é 2G, ela derivou muito de 1G. Aí, por exemplo, o speaker points sei lá, da pessoa fica tipo 64, um exemplo, 63 na verdade. Isso pode tipo, acontecer, por exemplo, houve essa derivação, mas tipo, o caso foi, tipo, derivativo, mas a pessoa conseguiu, por exemplo, mecanizar e, tipo, como é que fica nesse sentido? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa, porque quando eu estou analisando speaker points, eu estou tendo que fazer daí uma diferença que às vezes na deliberação a gente não presta muita atenção, que é a diferença entre derivativo e repetitivo. O que a gente considera como derivativo? Derivativo não significa que é um discurso igual, mas sim que eu estou usando da minha bancada algo que fica mais do mesmo, eu já estou derivando, e é por isso que é derivativo, né? Eu já estou derivando os mesmos impactos, ou já estou derivando as mesmas análises. Significa que esse discurso que é derivativo, o conteúdo dele não está deslocando o debate para lugar nenhum. Está permanecendo exatamente no mesmo que aquela bancada alta já trouxe. Ou é o mesmo impacto, ou é a mesma análise, ou é
mesmo, sei lá, quesito de agente que eu tô dizendo, tô chegando no mesmo resultado, tô fazendo tudo isso, mesmo que sejam de formas diferentes ou com palavras diferentes, digamos assim. E isso é um discurso derivativo. Por quê? Porque mesmo que eu tenha material novo, ele não é suficiente para sobrepor em nada aquilo que é a bancada. E novo no sentido de, ao invés deles dizerem que... Como que eu posso exemplo de futebol agora? Eles dizem que o Botafogo perdeu hoje pro Atlético. Mas daí chega a segunda bancada e diz: não, o Botafogo perdeu hoje pro Atlético, mas na verdade ele ainda classificou. A moral é que, com o material que tinha em primeira bancada, eu já sei que mesmo perdendo do Atlético, ainda assim já classificou, porque o Atlético foi desclassificado, enfim, motivos assim. Mesmo que eu tenha expandido, ou seja, o material é relativamente novo, mas ele não é relevante, ele não muda nenhuma conclusão final, ele não contribui exatamente com nada, ou mais do que isso, eu ainda consigo derivar esses impactos que a segunda bancada está trazendo daquilo que a primeira bancada já trouxe. Tudo isso é um discurso derivativo. Isso significa que eu tive material novo. Ele ganha em análise, ele ganha em premissa, ele ganha em impacto. O que ele perde? Ele perde em relevância. Então, não significa que eu tenha um discurso muito ruim ou muito abaixo, como, sei lá, um 61, um 63, porque eu só tenho uma claim. Ou um 64, um 66, porque alguns argumentos são relevantes, mas eles têm algumas explicações. Porque ele pode ter muitas explicações, pode ter um grau de análise, de robustez muito importante, mas a relevância é quase nula, porque no final das contas é exatamente a mesma coisa, com palavras diferentes, com uma análise que é um pouquinho diferente, mas não serve para nada. Isso é um discurso derivativo. Um discurso derivativo não significa que a nota de speaker points é ruim. Eu ainda posso ter um 73, um 74, um 76. Por quê? Só adiantando, então, um pouquinho a subida da tabela, já que a gente está respondendo essa pergunta, a gente vai ler o 73, 75. Os argumentos são quase todos relevantes, embora possam não abordar uma ou mais discussões centrais de forma suficiente. Argumentos são lógicos, mas tendem a ser simples e vulneráveis a respostas competentes. Claros o suficiente para serem seguidos e, portanto, merecem créditos. Vamos analisar, então, um pouquinho o que significa isso. Se eles são simples e vulneráveis a respostas competentes, o que significa isso? Isso significa que eles bebem da capacidade de ser intuitivos para serem provados. Como que eu posso dizer? Ele não é exatamente analisado, ele não tem exatamente muito mecanismo. Não é porque eu tô explicando algo comum, porque que ele é simples, mas sim porque a premissa em si, a claim, é intuitiva. Como, sei lá, preservar o meio ambiente é bom. Ou mulheres sofrem preconceito social. Os Estados Unidos podem ser uma grande influência global. Tudo isso são simples e possivelmente vulneráveis a respostas competentes se eu não analisar, se eu não dar quesitos suficientes para isso. O que são claros o suficiente para serem seguidos e, portanto, merecer crédito? Não é sobre oratória, mas é sobre capacidade de entendimento com base nas premissas e mecanismos. Eu estou fazendo uma linha lógica de construção argumentativa, com premissa, com análise e chegando no impacto. Isso é o que confere clareza para um argumento. E relevância é a própria centralidade, né? O quanto isso está conversando com um argumento ou da claim, enfim, somado a uma lógica de se é plausível, com clareza e vulnerabilidade ou não às respostas. Isso tudo é o que forma a faixa específica. Daí eu volto para a pergunta, quando eu estou falando de derivação. Os argumentos são quase todos relevantes? Pode ser. Por quê? Porque eles vão perder em graus de relevância comparativamente com 76, 78, por exemplo, que são quase exclusivamente relevantes. Não, eles são quase todos relevantes, eles bebem de premissas centrais, eles perdem em relevância porque eles são repetitivos, entre aspas, né? Porque a gente está diferenciando um derivativo de um repetitivo. Mas a relevância já está pautada, não trouxe nada exatamente novo para destacar em relevância. Então, desce na faixa. Já não pega um 76, 78, desce para a faixa 73, 75. Mas por que possivelmente
mais sólidos todos, relações centrais, seja pelos argumentos serem lógicos, serem porque eu posso ter argumentos derivativos que não são relevantes, mas que eles possuem graus de explicação suficiente, eles possuem graus de análise. Ou seja, eu não posso chegar e dizer que os argumentos têm alguma explicação e que eles apresentam saltos lógicos significativos. Pelo contrário, a análise foi muito boa, foi muito contundente. No final das contas, ela só não foi relevante, porque aquilo que queria ser provado já estava ali posto pelo primeiro governo. Eu sou segundo governo, eu estou trazendo um argumento novo, com uma análise nova, com uma análise robusta, como um todo, mas não é relevante. Tudo isso já estava ali, foi só explicado de uma forma diferente. Isso é derivativo, mas isso ainda compete a uma nota positiva. Eu ainda tiro um 73, eu ainda tiro um 75. Eu perco em graus de relevância, mas eu ainda sou capaz de ter os outros graus de análise. Isso é muito diferente no discurso repetitivo. Um discurso repetitivo é aquele que vai falar as exatas mesmas coisas, talvez mudando uma ou outra palavra, mas isso perde muito daí. Daí isso realmente vai, cair muito a nota, possivelmente por um, como é que eu posso dizer? 64, 66, porque tem explicações, mas tem saltos lógicos significativos, porque eu tenho que excluir tudo aquilo que é repetitivo e ficar exclusivamente com aquele material que é novo para analisar. É por isso que o derivativo eu ainda posso conferir graus de análise, porque ele é novo, ele só é insuficiente, no caso, para aquilo que já foi trazido. Mas o repetitivo não. O repetitivo é repetitivo, como o nome já diz. Então, quando eu excluo as partes repetitivas, eu fico com falhas muito grandes. Eu fico com lacunas de salto lógico, eu fico com lacunas de clareza. É difícil eu entender aonde A quer chegar, aonde B quer chegar, por que o agente faria isso, por que o agente não faria isso, porque tudo isso está sendo repetido da dupla anterior, e daí eu concedo para a dupla anterior, eu não concedo para segundo governo, para segunda oposição. E daí o discurso repetitivo perde muito. O discurso derivativo, não necessariamente. Daí eu preciso analisar exatamente qual foi o material construtivo como um todo, com base nessas faixas, para determinar. Excluindo coisas que eu considero repetitivas e considerando só o que eu considero pouco relevante, porque meio que já está ali posto no debate. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Pode falar, Cris. Só uma dúvida, então, Camila. No caso, se a pessoa, ela deriva, ela perde em relevância. Então, vendo a tabela, se a tabela fala os argumentos... Aqui na 63 mesmo. Opa. Baixei, por favor. Aqui. Algumas claims relevantes, às vezes as claims são relevantes, alguns argumentos são relevantes. Eu não consigo me basear pela tabela, tipo assim, para falar onde é que ela perde relevância, porque todos têm relevância. Então, como é que vocês conseguem pegar esse grau de subjetividade quanto à relevância, que para mim as primeiras palavras, né, de cada tabela aí, de cada classe da tabela, alguns argumentos são relevantes, algumas claims são relevantes, os argumentos são geralmente relevantes. Eu acho que tu vai adentrar mais nisso, vai mostrar onde é que tá a diferença dessas frases, né, porque eu tô vendo aqui que ele fala argumentos, os argumentos, alguns argumentos, é como se ele fosse restringindo, e depois eles falam claims, então, tipo, eu imagino que não tem argumentos dentro do 63. Existam claims, é um discurso muito claimizado que a gente fala. Aí estaria a diferença, talvez, né? Porque a pessoa não fechou, não mecanizou, então não considera como argumento. Aí eu queria só que tu realmente confirmasse se é isso mesmo que tu vai falar, porque aí eu entenderia se, por exemplo, quando a pessoa deriva, ela pegar um 63 e ela pegar um 73, sabe? Quando os juízes falam, foi parcialmente derivativo, te deu um 63. O outro é a mesma coisa, mas deu um 73. Como é que funciona? Perfeito. Era justamente isso que eu estava falando um pouco antes da pergunta, que a primeira coisa, que a primeira definição da tabela é sobre relevância. O que significa relevância? Significa centralidade. O quanto eu sou capaz de me adequar à moção específica com base nos meus argumentos, nas minhas premissas que eu estou trazendo. A primeira diferença é se existe um argumento ou se não existe. Quando eu não tenho sequer nenhum argumento, e como eu já falei anteriormente, é muito difícil não ter sequer nenhum argumento, porque se eu puder, porque não ter argumento significa que eu não consigo derivar nenhuma análise, nenhum impacto, nenhuma caracterização, eu não consigo fazer nada. Eu tenho simplesmente uma frase jogada ao léu, que foi repetida muitas vezes, ou que, enfim, teve só muitas frases, meio que frase de efeito, assim. Às vezes é comum no começo do processo seletivo as pessoas soltarem só umas frases de efeito, assim, daí eu até posso considerar que talvez isso não seja exatamente um argumento, mas quando eu sou capaz de derivar
pelo menos um impacto, pelo menos algum grau de análise, eu já saio da faixa 61, 63 e já dentro o 64, 66, porque alguns argumentos são relevantes. Por quê? Porque mesmo, Camila, tu falou anteriormente que é uma média de coisas, então por que tu tá dizendo que quando eu tenho um argumento, automaticamente eu já chegaria no 64, 66? Não é automático, mas como eu falei anteriormente, a média da tabela são 3 coisas. A mediana do discurso é demarcada por quadrantes que avançam. Até que ponto você é claro, até que ponto você é plausível e até que ponto você é vulnerável a respostas. Isso com base no seu argumento ou na sua claim. Só que para ser plausível, para ser vulnerável a respostas e para eu ter clareza como um todo, tudo isso são aspectos de construção argumentativa. Para eu entender qual a plausibilidade do meu argumento ou não, significa que eu tenho mais análise ou menos análise. Se eu estou disputando mais ou menos análise, eu já estou dentro de um argumento, eu já não tenho uma claim. Se eu estou querendo dizer o quão claro é um argumento, e daí quando eu tô falando de clareza, como eu falei anteriormente, não é sobre oratória, mas sobre a capacidade de entendimento com base nas premissas e mecanismos que estão sendo apresentados, significa que tem premissas, significa que tem mecanismos. Se tem isso, eu já não estou numa claim, eu estou num argumento. É por isso que quando eu considero algum grau argumentativo, é muito difícil que eu fique na faixa 61, 63, porque significa que eu já tenho análise, que significa que eu já tenho alguma coisa. Então, mesmo que eu esteja falando de uma média desses contributos, eu já estou pelo menos no 64, 66. Essa é a primeira grande zona de diferença. Ok, mas a primeira linha da tabela, todos falam de relevância. Vamos avançar um pouquinho mais, então. Aqui, algumas claims são relevantes, sendo que a maioria foi formulada como argumento. É diferente de alguns argumentos são relevantes. Aqui eu ainda tenho claims, aqui eu só tenho argumentos, sendo que alguns deles são relevantes. Outros perdem, a maioria, digamos assim, perde em relevância. O que significa relevância? Significa centralidade. Eu vou voltar várias vezes nesse conceito, tá? Vai soar meio repetitivo algumas vezes, mas a lógica é que a gente fique adentrando mesmo e decorando, digamos assim, mesmo colocando na mente o que essas coisas significam. Se eu tô falando, então, de que alguns argumentos são relevantes, eu tô falando que a maioria não é, alguns deles se salvam em relevância. Isso é diferente de os argumentos são geralmente relevantes. Aqui eu tô dizendo que a maioria já é relevante, já é central. Então, quando eu tô falando de um movimento social, eu já parei de citar economia, como provavelmente eu tô citando aqui na faixa 64, 66. Pelo contrário, eu já tô citando direito político, eu já tô citando direito de identidade, eu já tô falando sobre união e coesão de grupo e coisas nesse sentido que fazem com que a grande parte dos argumentos sejam centrais à moção, conversem à moção. E aqui, mais um parênteses novamente, que foi a primeira coisa que eu falei quando eu comecei a formação, que é, isso não é de acordo com o debate. Não é de acordo com o que o debate considerou que é o mais central. Não é de acordo com o que as duplas debateram com a maior centralidade. Se é uma moção de movimento social e todas as duplas debateram que sei lá, economia é o mais relevante, o meu speaker point não é analisado com base na métrica que o debate considerou mais importante de todos. É considerado naquilo que o adjudicador gostaria, que o CIETIN gostaria, na época em que fez a moção específica, que a gente debatesse. Uma moção de movimentos sociais, se todo mundo debater uma métrica econômica, provavelmente a grande maioria perde relevância, porque o aspecto principal não deveria ser esse como um todo. Às vezes acontece em sala baixa, todo mundo mais ou menos erra a métrica do que deveria ser debatido. Isso não significa que todo mundo vai ganhar uma nota, sei lá, baixa, nem todo mundo vai ganhar uma nota alta, simplesmente porque errou exatamente a relevância. Pode ser que a análise compense nessa média, mas o intuito final do que eu tô querendo dizer é que isso não é variado com base no que as duplas trouxeram, mas o que o debate deveria ser, pelo dever ser que eu falei anteriormente, como eu tinha dito. Então, aqui eu já tenho uma diferença, né? Alguns argumentos e os argumentos são geralmente relevantes. Aqui eu já tenho a maioria, aqui eu tenho só algum deles. A maioria não é relevante, a maioria é relevante. Então, essa é a primeira coisa de quantidade. Quando eu subo para o 70, 72, os argumentos já são frequentemente relevantes. Ou seja, eles não são geralmente. Agora, não só a maioria é relevante, mas quase todos são. Aqui, os argumentos são quase todos relevantes, embora possam não abordar uma ou mais discussões centrais de forma suficientes.
qual a diferença dos argumentos são frequentemente relevantes para os argumentos são quase todos relevantes, embora possa não abordar uma ou mais discussões centrais de forma suficiente. O que eu quero dizer é que eu posso ter praticamente todos eles estão centrais à moção, mas sabe aquele argumento que seria, tipo, provavelmente o mais central de todos? Ele não é abordado exatamente, ou essa centralidade pontual fica meio tangenciada, digamos assim. Eu ainda dou, como que eu posso dizer? O caso da pessoa, os argumentos da pessoa ainda desvirtuam mais para o lado um pouco menos relevante do que aquele ponto central que deveria ser o mais abordado. É meio que aquele ponto mais abordado eu abordo por 1 minuto, digamos assim, enquanto os outros eu fico aqui, ok, são relevantes para o debate, mas ainda assim não é aquilo que seria o mais desejado, digamos assim. Quando eu subo um pouco mais, aqui os argumentos são quase exclusivamente relevantes e abordam a maioria das discussões centrais. O grande ponto que eu quero demonstrar aqui é que todos esses, em mais ou menos frequência, eles têm graus de relevância. Então, a centralidade do argumento é muito importante. É basicamente um dos grandes definidores como um todo. Mas, se eu consigo formular pelo menos um argumento que está falando alguma coisa sobre aquilo que a moção deveria dizer, isso também já significa que eu não estou nessas faixas de baixo. É muito difícil, se eu fazer pelo menos um argumento que está central, eu estar aqui nas faixas de baixo. E não é nem só pela claim. É porque os argumentos ganham em relevância propriamente dito. A análise ganha em relevância como um todo. Então, isso sobe bastante de faixa e isso tem que ser considerado como um todo. A relevância é algo, inclusive, não precisa ter graus de relevância muito absurdas, porque quando vocês vão ver a faixa do... vocês vão ver a faixa de 76, 78, os argumentos ainda são quase exclusivamente relevantes. Eu ainda não tenho todos os argumentos relevantes. Por quê? Porque daí aqui eu tenho a diferença do 7982. E essa faixa 76, 78, eu acho que é, sei lá, provavelmente a mais importante que a gente tem hoje como meta, e eu daí já abro para a pergunta, mas que a gente tem como métrica principal da tabela como um todo, que é aquilo que a gente começou a determinar lá no TND passado, que no primeiro, do que aconteceu em novembro, enfim, que é a lógica de o que é um discurso mediano dentro do movimento de debates. Quando eu comecei a debater, por exemplo, eu era iniciada, eu ficava, tipo, muito feliz com 69. Era assim, era tipo o auge do iniciado tirar um discurso 69. A gente não conseguia tirar 70, tipo, 70 era muito difícil. Com um open bom, tipo, daquele que debatesse 3, 4 anos, ele conseguia um 76, 78 e era, tipo, muito difícil, era meio raro assim. Gente, vocês vão ler o 67, 69. É um discurso muito ruim, tipo, não sei se vocês conseguem perceber isso. Não um discurso muito ruim no sentido de não qualitativo, mas um discurso que é fácil de ser alcançado. E isso significa que a gente tem ainda uma discrepância muito grande de análise de discursos, porque a média de discursos do Brasil não é 67, 69. Vocês provavelmente devem ter tirado 67, 69 recentemente, e isso não deveria ser o parâmetro. Para vocês terem noção, eu tirei um 70 com 2 anos e meio de debate, tipo, sei lá, mês passado. Isso significa que é um discurso realmente que, tipo, não deveria ser um parâmetro. Por quê? Porque os argumentos são geralmente relevantes, e geralmente relevantes a gente já viu que não é a sua maioria, ou seja, eu não consegui ser central o suficiente. Quase todos os argumentos têm explicações. Explicações não são grandes análises. Significa que eu estou dando algum grau de contributo, mas quase todos têm saltos lógicos significativos. O que são saltos lógicos? Significa que eu não consigo unir a minha premissa ao meu impacto, porque tem uma lacuna tão grande que é um salto lógico. Eu não sei como eu consigo chegar na premissa de... tem arco-íris no céu quando chove. Por quê? Porque eu não consegui ter nenhum grau de explicação de fenômenos físicos de pingo de chuva combatendo a luz solar, qualquer coisa assim, que fez eu acreditar que quando chove, depois da chuva, pode vir um arco-íris. Eu não consigo depreender nada disso, mesmo que eu tenha graus de explicação. Isso é, de fato, um discurso, como que eu posso dizer, bem deficiente como um todo. Isso é um discurso que provavelmente os trainees de vocês do processo seletivo costumam fazer, que eles conseguem entender o que é a premissa, eles conseguem entender o que é o impacto, mas eles não conseguem dar análise o suficiente para eu depreender o impacto dessa premissa que eu estou trazendo. É isso que essa frase quer dizer. Mais do que isso, às vezes eles são claros.
Como eu falei anteriormente, clareza não é oratória, é a capacidade de entendimento com base nas premissas, mecanismos e análises que eu estou trazendo. Mas geralmente difíceis de entender. Óbvio, eu estou dependendo uma frase da outra. Se eu tenho saltos lógicos muito significativos, ou seja, eu não consigo exatamente entender como que eu chego de A a B, eu perco em clareza também, consequentemente, por causa disso. Porque se torna pouco intuitivo, pouco claro o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar. O educador não consegue fazer essa análise de premissa e impacto dentro do discurso, e o que dificulta o crédito ao conteúdo apresentado. É difícil conceder que o impacto é alcançado. É difícil para o educador conseguir valorar esse argumento como um todo. Isso é um discurso bem iniciante. A média do discurso brasileiro não é 67, 69. A média do discurso brasileiro é 76, 78, que é um discurso razoável. Não é nem perfeito, mas também não tem grandes dificuldades. O que é isso? O que é o 76, 78? Os argumentos são quase exclusivamente relevantes e abordam a maioria das discussões centrais. Se eu consigo debater trazendo argumentos relevantes o suficientes para não tangenciar demais a moção, eu consigo fazer com que todos tenham graus de centralidade, de proximidade com aquele assunto que deveria ser o central da moção, desculpa, eu já estou adequada ao exclusivamente relevante. Significa que eu não fiz nenhum argumento muito viajado, digamos assim. Ocasionalmente, mas não com frequência, os argumentos podem apresentar algumas coisas que são ou, não são todas, é uma dessas coisas. Ou eu tenho alguma falha na explicação, ou eu tenho uma argumentação simples e vulnerável a respostas competentes, ou eu tenho argumentos marginais ou irrelevantes. Se eu tenho argumentos marginais ou irrelevantes, é aquele argumento um pouco mais viajado, que vai fazer eu perder tanto em algum grau de relevância e centralidade, mas também vai fazer com que a minha análise esteja prejudicada. Por quê? Porque eu estou fazendo algum argumento que, enfim, não deveria ser central, não deveria ter sido perdido tempo, digamos assim, para o educador trazer. Isso é o que a gente faz em grande parte dos discursos, né? Como um todo, a gente costuma trazer algum argumento que fica mais ou menos marginal ou mais ou menos irrelevante. O resto dos argumentos como um todo, eles não têm falhas na explicação e eles são pouco simples a vulnerabilidade e a respostas competentes como um todo. Novamente, o que é vulnerabilidade? É que um discurso isoladamente analisado, quando eu estou vendo ele, o quanto o debatedor hipotético dentro daquele debate deveria se esforçar para derrubar um argumento. E não é o que o IP está respondendo, é hipoteticamente o quanto de esforço exigiria responder esse argumento. Se é muito fácil responder e intuitivo responder esse argumento, às vezes na mente do educador, provavelmente ele é bem vulnerável às respostas competentes. Agora, se eu precisaria de um esforço maior, é porque ele é menos vulnerável. Esse é o conceito de vulnerabilidade como um todo. E, obviamente, como eu falei anteriormente, análise vulnerável à resposta no debate não é respostas que um IP que está no debate deu, ou que um IP que está no debate daria, mas é vulnerável abstratamente, porque é o que deveria ser como um todo. E argumentação simples, né, é aquela que bebe da capacidade de ser intuitivo mesmo para ser provado. Eu não posso ter nada complexo porque a simplicidade dele não permitiria isso. Ele é simples não porque ele é mal analisado e tudo mais, não porque eu estou explicando algo comum, como, sei lá, o céu é azul, não é isso que é ser simples, é simplesmente que é algo intuitivo, como eu falei anteriormente, como, sei lá, tipo, preservar o meio ambiente é bom, isso provavelmente é intuitivo. Então, eu preciso ter alguma dessas coisas. Isso é, sei lá, relativamente comum entre os discursos, mas não é muito difícil de sanar esses problemas. Se eu dou graus de explicação que fazem com que eu chegue da premissa para o impacto, eu não tenho falhas na explicação. Se eu não sou tão simplista ao ponto de não ter essa análise e nem vulnerável ao ponto de ser muito intuitivo derrubar o meu argumento, eu também não sou simples e vulnerável às respostas competentes. E se eu não faço argumentos muito viajados, eu também não tenho argumentos marginais ou irrelevantes. Isso já provavelmente me faria subir para a faixa. Se eu tiver uma dessas coisas, tá tudo bem, eu ainda fico na faixa que é uma média de discurso, é um discurso mediano comparativamente no Brasil. Fáceis de entender e, portanto, merecem créditos como um todo, aquela lógica de seguir a premissa A alcança a premissa B. Esta é a faixa que deve ser analisada como a média do discursos como um todo, que
acima disso, são discursos que já começam a ser mais competentes, eu já vou ler, antes eu vou passar para as perguntas. Abaixo disso, eles começam a ter falhas. Quais falhas? A que a gente acabou de ver, uma delas que a gente viu inicialmente, que é sobre a falta de relevância, né? Começa a descer, começa a perder em relevância. Desculpa, só beber uma água. Justamente porque aqui já começa a apontar, né? Que aqui eu tenho possíveis argumentos marginais. Eu começo a descer em relevância, esse é um dos quesitos que faz eu acabar caindo de faixa. Essa é a faixa média para vocês terem em mente de como é um discurso razoável, digamos assim, dentro do movimento. Antes de continuar, para a gente ver o tópico, a bolinha 2, né? E a bolinha 3, que são coisas diferentes, eu vou abrir para perguntas. Primeiro, Ana. Perfeito. Cami, assim, tipo, até eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, nossa, o discurso ele tem que ser, tipo, muito ruim. Você tem que chegar lá, tipo, xingar o chair e, tipo, acabar o seu discurso pra, tipo, sei lá, tirar esse valor. Inclusive, tipo assim, me aconteceu uma vez. Tipo assim, o nosso discurso foi bom, mas, tipo, o chair, ele considerou que foi derivativo. Só que, tipo assim, um speaker point, sei lá, tipo, 62, sendo que, tipo, claramente o argumento, ele tinha sido mecanizado, ele tinha, tipo, ficado um discurso bom até, tipo, nossa, não, tipo, muito bom, não, ok, mas um discurso bom, que, tipo, tá claro, mas que, tipo, eu fiquei pensando, será que foi, tipo, por esse fato de ser, tipo, derivativo, que, tipo, levou em consideração esses speaker points? Eu fiquei, tipo, pensando, sabe? O que pode ter acontecido é que ele tenha usado o termo derivativo, mas tenha considerado repetitivo. E daí ocorre aquele problema que eu falei anteriormente, né? Que daí a repetição enseja num speaker point menor. Se é exclusivamente por derivativo, daí depende. Daí eu preciso ter uma análise mais concreta, porque se foram coisas diferentes, que foram relativamente analisadas, que são mais ou menos centrais para o debate. Óbvio, perde em centralidade, né, que seria a nossa relevância, pelo fato de já ter vindo anteriormente ter sido considerado derivativo, mas tem explicações e são diferentes, a nota provavelmente não deveria ter sido tão baixa, não. Mas, óbvio, eu não tenho um discurso para analisar exatamente, isso é o que eu consigo falar de técnica em abstrato, no geral, assim, para você. Perfeito, Cami, só uma coisinha para finalizar. Aí, tipo, por exemplo, nessa parte do 61, 63, é tipo dizer assim, algumas claims são relevantes, sendo que a maioria foi formulada como argumento, ou seja, quer dizer que tipo, a pessoa, ela meio que tentou sei lá, tipo, fechar os elementos do argumento, mas, por exemplo, ela explica os impactos, mas, por exemplo, ela não fala por que isso é relevante ou como isso acontece. Então, meio que isso se encaixaria aí, né? Exato. Aqui eu acho um pouquinho mais abstrato de explicar mesmo, porque, tipo, teve a tentativa de formular exatamente como se fosse um argumento, mas é como tu disse, não teve outras coisas que são capazes de depreender. Então, não é só, por exemplo, um curious fact que a pessoa soltou ou uma frase de efeito. Não, é alguma coisa tipo, os Estados Unidos são uma forte influência global e possuem interferência no mercado de ações. Tipo, isso é formulado como se fosse mais ou menos um argumento. Só que não tem mais nada além disso. Eu só sei dessa informação, assim, que foi mais ou menos jogada. Então, mesmo que tenha cara de argumento, não é. Eu não tenho análise, eu não tenho impacto. Novamente, é bem difícil. É até difícil dar exemplo de como consegue fazer isso sem nada, mas é mais ou menos isso. Perfeito. Obrigada. Cris, manda bala. Cami, tem como subir ali pro 73, 78, por favor? Aí, isso. Ok, deixa eu só dar uma lida aqui. Bom, vamos lá. A minha pergunta é, a gente começou há um mês a ter capacitação para entender o que era claim, o que era análise, o que era mecanismo, então eu considero que a gente sabe debater minimamente, agora participar de um debate minimamente, com as ferramentas há um mês atrás. Meus speaker points recentemente, nos últimos campeonatos, têm gerado ali uma relação de 73, 75, 78. E o que tá me pegando muito é que, com os feedbacks, eu percebi que eu fazia quebras de fiat de emoção. Nessa quebra de fiat, quando fala... Cadê? Deixa eu ver, meu Deus. Aqui. Falhas na explicação, 76, 78. Argumentação simples, vulnerável, resposta competente, argumentos marginais ou irrelevantes. O fiat vai vir nessa falha na explicação? Tipo, é nisso? O fiat vem na relevância. Porque significa que o argumento que tu tá falando, ele não aborda a maioria das discussões centrais, ele é pouco central, porque no final das contas, ele é irrelevante. Tu pode ter muita explicação, tu pode fazer com que ele não seja vulnerável, que ele
ou que tipo, seja bem construído ao ponto de eu precisar de resposta para derrubar. O que pode acontecer, óbvio, é ele ser marginal ou relevante, mas isso é meio redundante, né? O ponto principal é que ele perde em relevância, principalmente. E é por isso que tu consegue ter uma nota relativamente positiva, mesmo quebrando o fiat, digamos assim, porque o argumento perde em relevância, mas se tu ainda tem graus de explicação e persuasão e clareza o suficiente para o restante ser intuitivo. Eu gostaria muito de considerar teu argumento, ele só não pode ser considerado, porque no final das contas se torna a moção injusta. Então isso equilibra e faz com que tu não perca muito em speaker points, mesmo que a relevância do argumento seja baixa. Então quer dizer que eu posso ter speakers points altos, mesmo quebrando o filtro da moção, porque se analisa o discurso e não o debate, logo não a moção. É isso? Tipo, se eu desse uma resposta 100% técnica, eu diria que sim. Por óbvio, na prática, quando tu tá quebrando o fiat da moção, tá significando não só que tu tá perdendo em relevância, então tu acaba caindo de faixa, mas que a própria vulnerabilidade do argumento aumente, né? Porque se eu quebro o fiat, uma resposta fácil é tipo, quebrou o fiat. Então, mesmo que pareça que não é, tipo... Porque a moral é, quebrou o fiat é uma resposta simples, digamos assim, para derrubar o argumento, tendo em vista que ele é vulnerável a respostas competentes, porque ele está quebrando o próprio fiat. Então, é meio redundante mesmo. Então, tu perderia em dois âmbitos. Tu já perderia tanto no nível de relevância, como no nível de ele ser, digamos assim, vulnerável a boas respostas. E isso, muitas vezes, faz com que ele caia. Então, tem que ver exatamente qual é o argumento que tu tá querendo dizer. Ele quebra de fiat, mas isso não quebrar o fiat não significa que tu vai cair muito a nota. Se no final das contas o argumento pode ser bem construído, tu ainda assim pode ter uma média relevante para ainda ficar na faixa 76, 78 de, putz, é um discurso bem ok, assim, bem razoável dentro daquilo que é esperado da média brasileira, só que eu não consigo subir isso, porque no final das contas ele tá perdendo relevância, ele tá sendo vulnerável a boas respostas, como a gente pode ver aqui nessa possível faixa. Mesmo que tu tenha falhas, mesmo que tu não tenha falhas na explicação, e mesmo que os argumentos, de alguma forma, eles não sejam exatamente relevantes. Eles são relevantes, eles só não fazem sentido para a moção porque eles quebram o fiat. Isso te dá um equilíbrio para subir um pouco mais de faixa, mas não aumenta muito. Só que, caso tu tenha notas negativas, seria intuitivo entender, no sentido de mais baixas. Notas mais baixas também é intuitivo entender por que tu tem notas mais baixas. Porque tu tá quebrando o fiat, porque tu tá vulnerável a algumas respostas, porque isso perde em relevância, porque no final das contas, talvez ele não seja tão intuitivo assim e perde em clareza, perde em facilidade de entender. Os aspectos vão variando de caso a caso. Ok, só mais uma pergunta. A questão, quando a gente tem, por exemplo, me aconteceu recentemente, eu sendo primeira oposição, temos um caso de primeiro governo, e a minha bancada de segunda oposição, ela traz os impactos se utilizando das, basicamente, mesmas claims que eu tinha. Só que eu não trouxe tanto impacto no meu argumento. Logo, como eu deixei de mecanizar, né, com essa questão do impacto, eu não demonstrei tanta relevância do porquê aquilo era importante para o debate, para o meu caso. E o meu argumento, ele não engaja tanto com o primeiro governo, que era a tese central, mais ou menos assim, o embate da casa. Era um argumento forte do debate, na verdade, era o primeiro governo. Então, quando eu trago os meus, achei que eram argumentos, mas não eram os melhores argumentos, mecanizados, segundo o OP pega aquilo e engaja com o primeiro gov. Aí, então, eu terceiro, porque o segundo OP ganha, primeiro governo leva em segundo lugar, e eu fico em terceiro lugar. Aí, tipo, essa é a lógica que eu construí na minha cabeça pra entender por que eu terceirei. Porque, tipo, eu acabei como se fosse segundo OP mesmo, na minha cabeça, derivando de mim, por trazer impactos, meio que ele passa na minha frente e eu que acabo derivando dele. Não sei se é assim que funciona, mas eu entendi assim. E aí, primeiro governo, obviamente, era um caso muito forte, mas como segundo OP bate nele, ele perde. E segundo governo tava, tipo, out do debate, então ele quarta. Essa call se justifica por essa lógica que eu tentei vender aqui. Se uma pessoa ela constrói os argumentos, e eu digo argumentos para não dizer claims apenas, claim, análise, mas ela não traz aquele mecanismo de impacto para eu entender a relevância daquilo, tipo, qual é a consequência disso na sociedade, qual é a consequência disso para aquele governo. E aí, segundo o OP, pega isso, eu posso acabar derivando como, assim, das teses que eu tentei colocar no debate primeiro, mais uma pessoa trouxe mais completa? Não tem como eu utilizar a palavra derivando, né? Porque tu tá falando primeiro, tu é a primeira oposição, então a única bancada que é capaz de derivar é a segunda oposição mesmo, mas eu entendi o que tu quer dizer.
Vamos lá, por partes. O primeiro disclaimer que eu quero fazer é extensão por impacto. Ai, isso vai doer muito em mim, mas a grande maioria das pessoas não acredita que extensão por impacto existe. O que significa isso? Significa que, se do teu discurso eu consigo depreender todos os impactos que foram trazidos por segunda oposição, os impactos não são de segunda oposição, os impactos são seus. Se eu pego a exata mesma análise e só chego e digo, bom, e por tudo isso que a primeira oposição falou, eles só não disseram que eles chegam a A, eles só não disseram que eles chegam a B, esses impactos são de vocês. É o exemplo que eu falei anteriormente, de se o primeira oposição me fala que o Botafogo perdeu do Atlético. E segunda oposição diz, putz, mas primeira oposição não fala que o Atlético foi eliminado e esse é o impacto mais importante. Cara, e eu consigo depreender uma coisa da outra, no final das contas, o impacto ainda é de vocês. Esse é o disclaimer que eu quero fazer. Mas agora eu tô partindo do pressuposto que não foi isso que aconteceu. Que de alguma forma não dava para derivar exatamente esses impactos. Foi uma construção nova, eles trouxeram algum grau de análise e tudo mais. E daí eu tenho, um resultado. Por quê? Porque segundo a oposição, da análise nova e suficiente que, mesmo que depreendeu das premissas de vocês, mas foi ultrapassada... Tô falando muito alto? Ah, tá, desculpa. Então, eu só quis saber se eu tava falando muito alto. Que foi ultrapassada por segunda oposição. E esse modo de ultrapassar essa análise, ela é mais central para as respostas daquilo que o primeiro governo está dizendo. Justamente porque, pelo que tu me falou, vocês de primeira oposição não engajaram exatamente o caso de primeiro governo, mas as análises de segunda oposição engajam com o primeiro governo, eles não só ganham de vocês, porque eles têm mais relevância, eles têm mais centralidade, eles deslocam mais o debate, o adjudicador como um todo, por essa análise nova. E o que significa deslocar? Significa que eles estão dando motivos o suficiente para eu acreditar que eles são capazes de ganhar, porque eles estão explicando como a centralidade de primeiro governo não acontece, como a centralidade deles perde em relevância, como a centralidade deles tem tais problemas técnicos, digamos assim, de construção argumentativa, que vocês de primeira oposição foram incapazes. É isso que faz com que ele, segunda oposição, assuma o lugar de vocês. Então, consequentemente, se eu estou falando de uma análise de speaker points também, eu estou dizendo que a própria relevância de segunda oposição é maior, a própria baixa de vulnerabilidade deles é mais coerente, porque vocês estão sendo vulneráveis a boas respostas, não só porque vocês não responderam exatamente o discurso deles, mas porque vocês estão deixando lacunas o suficiente no discurso de vocês para que boas respostas sejam capazes de derrubar, como foi o que o primeiro governo falou para vocês. Mas mais do que isso, estou falando de um aspecto individual propriamente dito, aqui tem mais uma coisa importante que tu falou. Nós de primeira oposição deixamos de dar algumas respostas para primeiro governo. O que significa isso? Significa que na análise individual, vocês tinham uma prerrogativa de necessidade de resposta. O líder de oposição precisa dar respostas suficientes para primeiro governo. O adjunto de oposição precisa dar respostas suficientes para primeiro governo. Quando vocês se furtam de fazer isso, vocês também pedem speaker points, porque a primeira coisa que eu falei originalmente foi: eu preciso analisar não com base no que foi o debate, mas com base no dever ser. O dever ser do líder de oposição é engajar com o primeiro-ministro, o dever ser do adjunto de oposição é engajar com o primeiro governo. Isso faz com que, se vocês não fazem isso, vocês não estão cumprindo o dever ser de vocês enquanto tarefa, e vocês estão perdendo em análise, vocês estão perdendo em relevância, vocês estão perdendo em necessidade do que deveria acontecer como um todo. E como eu enxergo mais ou menos isso dentro do debate? É mais ou menos que aquela lógica de que eu não estou onerando a dupla no debate pelo que ela trouxe, mas justamente pelo que ela deixou de trazer. Porque ônus de posição. É isso que a gente chama de ônus de bancada, por exemplo. Porque às vezes uma segunda bancada não só perde a comparativa, mas acaba diminuindo o speaker point também. Porque era ônus de bancada trazer material argumentativo novo o suficiente para eu entender que isso é o mais relevante dentro do debate, ou que isso é suficiente para ultrapassar. Quando eu não faço isso, eu não perco só na comparativa, eu perco também em speaker point, porque eu não fui capaz de cumprir o meu ônus de oposição. Então, por exemplo, se eu sou um adjunto
enquanto adjunto, eu preciso fazer uma comparativa, adjunto de governo, eu preciso fazer a comparativa com vocês de primeira oposição, lá, o líder de oposição, e também blindar de segundo governo, por exemplo, que é o ônus básico de um adjunto de governo, mas vocês não fazem isso, tornando o caso de vocês mais vulnerável, o fato de vocês ter tornado o caso mais vulnerável se enquadra na tabela, porque uma das previsões da tabela é ser simples e vulnerável às respostas competentes, ou seja, eu perco speaker points do adjunto. É aqui que eu começo a ter uma diferença de discursos entre duplas. Porque o PM fez lá a caracterização dele, o PM fez lá a construção argumentativa. O ônus de dar resposta, o ônus de blindar de segunda bancada era do adjunto. O adjunto começa a perder algum grau de speaker point ali quando não corresponde a essa expectativa. Agora, eu ouvi o discurso do PM. Eu ouvi o discurso do LO e eu fui deslocada enquanto percepção de que primeira oposição está vencendo. Líder da oposição fez contributos de resposta à PM, construiu o argumento, foi comparativo, enfim, seja qual o motivo, eu ouço o líder da oposição, eu percebo, líder da oposição está vencendo o primeiro-ministro. O que acontece? Depois do discurso de adjunto de governo, eu fui mais uma vez deslocada de percepção e agora eu não acho mais que é a primeira oposição que está vencendo. Agora eu volto a achar que é primeiro o governo que está vencendo. Aqui é que o adjunto de governo toma mais speaker points, provavelmente, que o PM. Por quê? Porque no meu deslocamento de percepção, o adjunto foi fundamental. Ele deu respostas suficiente, ele complementou o discurso, ou seja, ele tornou o ponto central mais relevante, mais central. Isso aumentou a relevância. Ele fez com que o caso da bancada fosse menos vulnerável a essas respostas. Por quê? Porque ele blindou. Blindar é tornar menos vulnerável. Mais do que isso, ele conseguiu dar graus de explicação suficientes para eu entender o nexo causal de A com B. Isso faz com que seja mais fácil de entender e, portanto, mais fácil de dar crédito para esse discurso. Isso faz com que eu valore mais o discurso do adjunto, provavelmente, porque numa comparativa PM-LO, o PM não foi tão suficiente assim para deslocar minha percepção. No LO, eu já acho que a primeira oposição está vencendo, mas no adjunto de governo, eu volto a achar que o primeiro governo está vencendo. Isso valoriza o discurso do adjunto como um todo. São essas percepções de cumprir esse ônus que é importante. E é isso provavelmente que vocês deixaram de fazer. E é por isso que eu sempre faço o speaker points depois das comparativas. Por quê? Porque o speaker point é um reflexo das próprias comparativas. Ele está refletindo que vocês não deram a resposta. Ele está refletindo que vocês esqueceram graus de centralidade. É por isso que vocês perdem para a segunda oposição que consegue roubar essa centralidade. É por isso que vocês perdem de primeiro governo, porque vocês deixam o caso vulnerável a boas respostas. Tudo isso é o que está escrito exatamente na tabela e que vocês falaram durante a deliberação, no caso, os adjudicadores, né, falaram durante a deliberação de vocês para concluir que vocês tomavam esse terceiro lugar. Esse terceiro lugar e os speaker points são reflexos um do outro. Essas justificativas são apresentadas pela própria tabela. Então, é isso que a tabela está querendo dizer para vocês. É justificar por que vocês ficaram em primeiro, por que vocês ficaram em segundo, por que terceiro e por que quarto. São as explicações dessas comparativas, basicamente, digamos assim, para tornar mais fácil esse entendimento. Acho que eu respondi. Se eu não respondi, pode complementar. Camila, você foi perfeita. Eu acho que, assim, tu tem uma capacidade de até adivinhar o que, é que a gente tá pensando na cabeça e não deixou tão claro na pergunta, juro. Que, assim, responde em todos os detalhes, até o que eu queria perguntar e nem sabia que queria perguntar. Ficou perfeito, obrigada. Que bom. Então, para ir dando mais ou menos o encerramento, eu vou falar algumas formas de como dar speaker points propriamente dito, e depois eu quero fazer uma retomada geral de conceitos, enfim, para caso alguém esteja anotando ou para ficar claro na gravação, enfim, para depois as pessoas poderem pegar um pouco mais. Só finalizando aqui as faixas, a gente sobe, e daí a grande diferença aqui, ó, 79 e 82, a gente tem, os argumentos são relevantes e abordam as questões centrais. Agora eu já não tenho mais uma discussão de eles são quase exclusivamente, ou se eles são geralmente, ou se eles são todos relevantes, mas podem não abordar discussões de forma centrais. Aqui não. No 79 e 82, eles são relevantes, ponto. Eles abordam as discussões centrais do debate. Se eu tenho algum argumento que passou com um pouco da centralidade, eu já perco em relevância, eu já começo a diminuir essa média de aproximação com o 79 e 82. Os argumentos são bem construídos, sem falhas lógicas evidentes, e estão todos bem explicados.
O que significa isso? Eu não tenho mais essa simplicidade e vulnerabilidade. É difícil derrubar esse argumento. Eu preciso de uma resposta um pouco mais competente, abstratamente, para isso. Eu tenho essa explicação, ou seja, é intuitivo eu chegar, não só intuitivo, mas é bem explicado, né? Como eu chego da premissa A até a premissa B. Como eu explico que depois da chuva é possível ter um arco-íris. Essas explicações estão presentes no argumento. Eu não tenho esses saltos, eu não tenho essas falhas como um todo. Mas, mesmo assim, podem ser vulneráveis a boas respostas. Não significa que são, significa que podem ser. Então, a depender da construção, ainda assim, é para vocês verem, como um 7982 não é um argumento perfeito. Não deveria ser tão difícil nós alcançarmos um 82. Eu conto na ponta dos dedos quantas vezes eu tirei 82 na vida, foram pouquíssimas vezes. Ainda assim, a maioria dos discursos deveria se aproximar muito mais do 7982 do que se aproxima da média. Porque não é um discurso mágico, é um discurso que todos vocês também conseguem fazer. Porque eles são centrais, eles são bem construídos e, eventualmente, eles podem ser vulneráveis a boas respostas. Nós conseguimos fazer isso como um todo. A nossa dificuldade é mais conseguir avaliar exatamente quais são esses discursos. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de furar a bolha do 80, digamos assim. É mais por isso. Mas, de resto, também o 7982 não é uma grande enjambração, só para vocês verem como o 76, 78 de fato é um discurso médio, digamos assim. O 7982 já são discursos um pouco melhores. O 8385, que felizmente tem ficado um pouco mais comum também no Brasil, ainda não é tanto quanto deveria, mas é um pouco mais comum. Os argumentos abordam as discussões centrais do debate. Aqui, novamente, a discussão não é mais sobre relevância. A partir do 7982, a relevância já está consolidada. Os argumentos possuem explicações sólidas, exigindo respostas fortes de outros debatedores para serem superados. Isso é a diferença de vulnerabilidade, né? Aqui eles podem ser vulneráveis, aqui não. Aqui eu já exijo respostas fortes dos outros debatedores. Então, a vulnerabilidade já não acontece. E pode, ocasionalmente, deixar de responder totalmente argumentos muito bem construídos, porém, as falhas no discurso são limitadas. Ou seja, às vezes eu construo muito, mas eu esqueço de responder algumas coisas que vêm, eu me onero um pouco, digamos assim, dessa função, que era o que a gente estava discutindo há pouco na pergunta da Cris, mas as falhas, num geral, elas são limitadas, mesmo que eu tenha esse problema. Então, 8385. 8688 em diante é bem mais difícil no Brasil, não sei se eu já vi exatamente, não tenho certeza, mas enfim, os argumentos engajam com as discussões centrais, novamente, eu não estou mais falando de relevância, e são altamente persuasivos, ou seja, são de um alto grau de convencimento, eu desloco muito o adjudicador com base neles. Sem falhas lógicas, ou seja, eu não discuto mais se existem lacunas, se existem saltos lógicos, nada disso. Tudo isso são grandes explicações e, mais do que isso, são explicações que exigem respostas sofisticadas. Ou seja, vai demandar bastante de uma resposta hipotética para eu derrubar, porque a forma de construção do argumento é muito bem emendada, é persuasiva, é clara, é fácil de seguir, etc. E eu, mesmo assim, posso ter pequenas falhas nos argumentos. Não são grandes, não são evidentes, elas são só algumas pequenas falhas, justamente porque eu estou exigindo essas respostas sofisticadas. Por que exigir respostas sofisticadas e ter pequenas falhas é compatível? Novamente, porque é uma média, eu não preciso ter ambas as coisas, eu não preciso ter tudo isso. Eu posso ter, por exemplo, as falhas do discurso são limitadas, porque ser limitadas é diferente de ser pequenas, né? Ser limitado significa que existe um pouco mais, pequena existe um pouco menos. Eu posso ter mais falhas no discurso, mas ainda sem exigir respostas bem mais sofisticadas do que a faixa 8385, por exemplo, que exige respostas fortes. É diferente também de sofisticadas. Eu sei que às vezes é meio subjetivo limiar do que é isso. O 85 em diante, essa diferença se torna bem menos intuitiva, digamos assim. É por isso que é menos frequente também eu ter essas faixas. Quando eu desço mais de faixa, essas diferenças são um pouco mais comuns. Mas enfim, para a gente ter o conhecimento. Muito obrigada. E os argumentos são brilhantes e engajam com sucesso nas principais discussões da rodada, muito difícil de ter também. Os argumentos são muito bem explicados e ilustrados, exigindo respostas extremamente sofisticadas, apenas problemas muito leves, se existirem, mas que não afetam a força das claims apresentadas. Então é um discurso praticamente perfeito, mesmo que esteja ainda no 8991.
Um discurso incrível, sem dúvida um dos melhores da competição, engaja com sucesso nas discussões centrais do debate, com argumentos excepcionalmente bem construídos, e seria necessário um conjunto brilhante de respostas para derrotá-los, não há falha de relevância. Então, aqui, eu já, novamente, não tenho nenhuma falha, não tenho nenhum resquício de falha lógica, de falta de centralidade nem nada do tipo, é tudo extremamente central, extremamente plausível, muito bem construído, exige muitas respostas. E possivelmente os melhores discursos já feitos, extremamente difícil pensar em respostas satisfatórias, argumentos impeccáveis e convincentes. Obviamente é muito difícil, não significa que não vai existir, que vocês nunca vão ver isso na vida de vocês. Espero que algum dia vocês vejam um discurso 95-100, ou que a gente veja em algum WDC por aí, mas é isso, é só para mostrar que é realmente difícil e que começa a ser, como eu falei anteriormente, bem sutil, digamos assim, a resposta. Tipo, um discurso incrível e um dos melhores discursos já feitos não significa muita coisa, né? O que significa relevantemente para a gente é aqui, ó, os argumentos abordam, os argumentos possuem explicações sólidas, os argumentos são bem construídos, sem falhas lógicas e todos bem explicados, mas podem ser vulneráveis. Essas são sutilezas mais importantes para a gente, especialmente nesse limiar do 7.8, 7.9, 8.3, para a gente. Pode falar, Cris. Cami, eu tava vendo uma galera conversar sobre, esqueci o nome dele agora, mas é um nome bem diferente, que foi pro Mundial do Debate, e é um gringo. Ele tem uma retórica muito legal. Então, assim, isso é uma coisa, evidentemente, para debatedores muito mais veteranos, que já conseguem mecanizar, analisar de forma bem intuitiva, não fazendo flaggings no seu discurso, e eles acabam aproveitando-se ali da retórica, da oratória. Quando é que entra, para essa tabela de speaker points, a capacidade de convencimento por uma boa oratória, um bom apelo com o público, um engajamento, assim, principalmente em argumentos principiológicos? Onde é que entra ali essa avaliação de vocês de, poxa, eu estou sendo muito convencida por essa pessoa, eu consigo ver que ela tem uns argumentos bem bacanas, mas a questão da retórica tá me pegando muito aqui, né? Quando a gente diz que o argumentador está convencendo a mesa com base naquelas intuições mais fortes do chair. Perfeito. É óbvio que estilos diferentes convencem e deslocam o adjudicador, às vezes mais, às vezes menos. Tem gente que vocês provavelmente conseguem pensar, às vezes até de vocês, que, putz, tem argumentos muito bons, mas a forma de construir esse argumento dessa pessoa, às vezes é, tipo, tão chata e tão ruim de ouvir, que às vezes é só difícil conseguir dar algum grau de relevância, e às vezes o contrário é muito verdadeiro, e às vezes, e bem mais frequente, inclusive. Aquela pessoa que fala nada com nada, mas fala umas frases de efeito, consegue ser extremamente convincente, mesmo que não tenha grande grau de conteúdo por trás disso, mas tu bota muita fé naquilo que ela tá falando, simplesmente porque ela consegue te convencer. Isso é o poder da retórica e da oratória como um todo. A tabela não valida a oratória, não valida a retórica, não tem nada explícito sobre isso. Não tem nada de a pessoa falar bem e é por isso que deve ser considerada. É claro, e é por isso que, por óbvio, a retórica ajuda, era isso que eu queria dizer anteriormente, porque a retórica auxilia na clareza do discurso. A forma, porque o que é a retórica? É a forma de apresentação das ideias de forma organizada o suficiente para que seja não só fluido, mas que seja intuitivo para as pessoas entenderem. Então, certamente, quem tem uma oratória melhor ou uma retórica melhor tende a se sair, como que eu posso dizer, mais confortável nessa análise pelos adjudicadores do próprio discurso, porque o adjudicador vai precisar fazer menos esforço mental para entender o que aquela pessoa está querendo dizer, porque a organização da ideia, que é formada através dessa retórica e dessa oratória, é positiva. Isso não significa que a oratória e a retórica sejam pontuadas. O que é pontuado é a clareza do discurso. Por óbvio, a clareza do discurso é influenciada por retórica e oratória, mas, enfim, só para quebrar a falácia de que o movimento de debates analisa oratória. Não analisa. Quem analisa isso é public speaking. O resto, que analisa 100% a clareza. Então, por óbvio, tipo, como eu falei, retórica acaba auxiliando nisso. É impossível eu dizer que falar bem não ajuda a ser mais compreendido. É mais compreendido, é compreendido de forma mais fácil, mais rápida e tudo mais. Tudo isso importa para o quanto grau de conteúdo o adjudicador está anotando o que tu está falando. Quando a pessoa fala de um jeito muito difícil de entender, tem uma oratória muito ruim, digamos assim, é mais difícil. Significa que vai perder ponto de speaker point? Não significa. Significa que eu vou precisar gastar mais tempo para entender o que aquela pessoa está querendo dizer, o que vai fazer com que eu seja
menos persuadido aqui, ó, porque é menos fácil de entender, e daí eu começo a perder pontos nesse sentido por causa disso aqui que a tabela está falando pra gente. Ó, claros, suficientes para serem seguidos, fáceis de entender e, portanto, merecem créditos. É aqui que a clareza entra e que a retórica tende a influenciar. Não é um ponto em si, mas influencia. Entendi. E aí, o que tu falou agora no final, isso me leva a uma dúvida. Tu falou que eu levo mais tempo para poder depurar aquilo ali. Se por acaso eu não conseguir depurar enquanto chair, acaba que o debatedor vai ser penalizado e não se pode recorrer de mim, porque realmente não tem como a gente fazer do limão a limonada em todas as vezes. E é o que ele entrega, que é com isso que eu posso trabalhar, certo? Exato. E Ok. tanto que é muito comum, às vezes, eu dar feedback do tipo, a pessoa querer me explicar muito que ela quis dizer uma coisa. E eu boto muita fé que talvez a pessoa queira me dizer tal coisa. Mas não foi isso que eu e o restante da mesa entendeu. Então, se não foi isso que eu e o restante da mesa entendeu, não importa o que tu quis falar, importa o que tu falou. E o que tu falou não foi compreendido, não foi fácil de entender. Tu perde não só em algum grau de comparativa, mas tu perde em speaker point também, porque a forma como tu tá passando a mensagem não tá chegando. Inclusive, isso era uma coisa que acontecia muito no meu começo, e eu ficava, tipo, maluca, que era eu toda hora recebia feedback do tipo, mas é que tu falou tal coisa. E eu, tipo, irmão, não falei tal coisa. Eu quis dizer o contrário disso, porque você está entendendo errado aquilo que eu estou querendo dizer. Porque a entrega não está sendo clara o suficiente como um todo. E é por isso que trabalhar a entrega de discurso é algo muito importante quanto debatedor. A forma como eu estou articulando as frases. Eu estou falando mais frase do que eu deveria, eu posso ser mais sucinta, eu posso ser mais direta, às vezes até a quantidade de palavra que eu estou usando numa frase. Eu posso diminuir o número dessa palavra para ser mais efetiva, para ser mais direta ao ponto, porque às vezes a gente fica fazendo uns rodeios também que não precisa enquanto debatedor, que só torna o nosso discurso menos claro e faz com que a gente perca, inclusive, em speaker point por causa disso. Então, o que importa não é o que a gente quer dizer, é o que a gente diz efetivamente para que o adjudicador entenda. E esse é o grande cérebro, às vezes, né? Às vezes a gente usa, tipo, o termo adjudicate shop, né? Entender o que o adjudicador tá querendo ouvir. Mas não é isso. O que significa o adjudicador querer ouvir por final das contas qual a forma mais intuitiva daquele adjudicador entender o que eu quero dizer. É isso que eu quero compreender. Eu quero entender como eu passo meu discurso para tornar ele mais claro. Se ele é mais claro, ele também se torna mais relevante, mais plausível, mais intuitivo e tudo mais. Tudo isso, o grau de convencimento é maior. O juiz não fica olhando para o meu discurso pensando, tipo, putz, não entendi nada do que essa pessoa quis dizer, ou eu não sei aonde ela quer chegar. Então, às vezes, a gente, no fundo do coração, enquanto debatedor, quer chegar num lugar determinado. A gente só não chega pela forma que a gente constrói o discurso. E trabalhar isso é importante. Perfeito, muito obrigada. Show. Considerações finais, então. Ordem de dar speaker points, quando a gente está fazendo. O ideal é que seja... Tem duas maneiras principais que se dá speaker points aqui no Brasil. O ideal e o não ideal. O mais comum, que é o não ideal, é que seja dado por ordem de call, que é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Porque esse não é o ideal. Especialmente porque isso cria um teto de parâmetro, né? Se eu começo, ou mesmo que seja do quarto por primeiro, que seja por ordem de call no geral. Se eu começo do quarto para o primeiro, significa que eu já estou criando, digamos assim, ou do primeiro para o quarto, enfim, eu estou criando tetos, digamos assim. Porque se eu estou dizendo que a dupla de quarto lugar mereceu tantos e tantos speaker points, todas as outras duplas vão ficar com uma somatória maior. Por quê? Porque as duplas precisam ter a somatória dos pontos condizentes com o seu resultado. Ou seja, a dupla de primeiro lugar, somado o discurso dos dois, tem uma somatória maior do que uma dupla de segundo lugar, uma dupla de terceiro lugar, uma dupla de quarto lugar. Então, se a primeira dupla fez... vamos supor, primeiro lugar, fez 76 o primeiro discurso e 78 o segundo discurso, não tem como o segundo lugar fazer um discurso 7-9 e o outro da dupla fazer um discurso 8-2. Porque, como eu falei anteriormente, que a tabela de speaker points reflete o que as comparativas queriam dizer, se as duplas fizeram ambos discursos maiores e com uma nota superior ao primeiro lugar, então não é um segundo lugar, então é um primeiro lugar, porque foi mais relevante, porque os argumentos foram mais bem construídos, porque eles tiveram menos vulnerabilidades e tudo mais. Então, tudo isso são reflexos da própria call. É por isso, então, que o primeiro lugar tem somatória maior que o segundo lugar.
parênteses importantes. Isso significa que alguém de segundo, terceiro, quarto lugar não pode ter a nota mais alta do debate? Não. Eu posso ter um quarto lugar com 8,2 e ser a nota mais alta do debate, enquanto todos os outros tiveram, sei lá, notas próximas ou mais ou menos próximas. Por quê? Por uma questão de discrepância de dupla, às vezes. Pode ser que eu fiz um discurso 8,2, a minha dupla fez um discurso 60, sei lá, uma dupla que fez o primeiro discurso da vida dela, não conseguiu formular exatamente um discurso, não conseguiu formular argumentos, fez só claims, tirou 60. É uma discrepância tão alta dentro do debate que talvez eu possa tirar 8,2 e quartar, porque a nossa discrepância não foi o suficiente para fazer com que o meu discurso seja capaz de ganhar das outras comparativas. Porque a dupla como um todo ainda foi vulnerável, ainda teve problemas de relevância como um todo, em conjunto, né? O que fez, então, com que o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar tenham notas, mesmo que menores que a minha, ainda assim superam a comparativa enquanto consenso de dupla, digamos assim. Então, é só um parênteses de que é possível, apesar de ser menos comum, assim, digamos assim. E daí, por isso que eu não dou de primeiro a quarto ou de quarto para primeiro, porque eu crio tetos, né? Porque se eu começo a dar do primeiro lugar, o primeiro governo é primeiro lugar, e eu digo que a dupla foi 7982, é mais comum que eu faça a escadinha, né? Que criar, o debate foi o máximo é 7982, então todo mundo tem que ser abaixo. É meio que um viés de confirmação de adequar o speaker point à comparativa. Não é isso. O speaker point demonstra a comparativa. E é por isso que a segunda forma de dar speaker points é a ideal, que é por ordem cronológica. Por quê? Porque se o imperativo do fornecimento de speaker point é que seja com o dever ser, com base naquilo que os debatedores deveriam ter feito no debate, não exatamente no que o debate foi propriamente dito, mas o ônus de posição, o ônus de proposição daquele contexto do debate exigia, então faz sentido eu dar por ordem cronológica, porque o primeiro-ministro deveria ter feito tal. Ele fez caracterização, foi relevante, trouxe argumento, beleza, tal nota. O adjunto deu as respostas, conseguiu blindar, tal nota. Beleza, agora eu vou para a primeira oposição. O líder de oposição deu. O adjunto de oposição, como é que foi? Faltou resposta. Beleza. Então, faltou resposta já significa que provavelmente o primeiro governo foi superior à primeira oposição. Aqui o speaker point está refletindo isso. Não, na verdade, o adjunto de governo deixou umas lacunas ali. Ele perde nota comparado com o PM. Mais do que isso, não deu resposta para o líder de oposição. Perde mais um pouco. O adjunto de oposição blindou o caso de segunda oposição, conseguiu completar o caso do líder de oposição, já começa a sobressair na comparativa. São coisas que os speaker points estão exprimindo, não sei se é essa palavra que eu falo, enfim, que estão significando frente às comparativas que eu já analisei anteriormente. E é por isso que a ordem cronológica faz mais sentido. Então, eu analiso primeiro o caso de primeiro governo, primeira oposição, segundo governo, segunda oposição, e assim que eu forneço speaker points idealmente. No final, a comparativa tem que chegar à conclusão que a soma dos speaker points também chegou nesse resultado final. Por que speaker points? Eu não sei se vocês já viram um ballot, eu não consegui achar nenhum print decente do ballot, mas eu vou compartilhar aqui uma imagem que tem pelo menos de uma dupla, para que vocês consigam ver, para fazer sentido. Por que a gente fala tanto de nota e soma, speaker points? É para preencher o ballot, né? Quando a gente é CA de um campeonato, quando a gente é chair de alguma sala, a gente tem que preencher isso no tabcat. Cadê? Eu acho que Cami, só um parênteses aqui. Disclaimer significa parênteses, primeira pergunta. Sim. E segundo, o que significa ballot? Que eu escuto muito as pessoas falarem, mas eu não faço ideia do que seja. Se eu quer explicar também, seria interessante para o pessoal que está na gravação saber o que é um tab, saber o que é o ballot, saber o que... O CA é o pessoal que organiza a moção e etc. Então, o CA Team é o time do campeonato que está organizando a moção e essas paradas tudo, pessoal. Mas, só dando esses parênteses aqui, que essas linguagens mais técnicas o pessoal tá pegando agora. Perfeito. Peço desculpas. Obrigada por fazer o adendo que eu deveria falar sobre isso. Enfim. Então, eu vou mostrar... Vamos fazer melhor. Vou compartilhar outra coisa. Compartilhar um tab pra gente, primeiro. Isso aqui é um tabcat que vocês estão vendo. Eu tô mostrando do EUDC 2024. Eu gosto muito dessas moções, caso vocês queiram treinar e jogar o pessoal para treinar. Eu recomendo todas elas, quase todas elas, digamos assim. Não recomendo todas, enfim. Mas vamos lá.
Que significa, então, organizadores do torneio. Todos os tabs, se vocês forem olhar, eles têm preenchido isso aqui com base nessa equipe de organização do campeonato como um todo, que são convenors. Convenors são literalmente o pessoal que organiza. Se eu tô falando de um presencial, eu tô falando das pessoas que organizam reserva de salas, de espaço, de comida, de crachá, de material, enfim, todas essas coisas que são do presencial. Se eu tô falando de online, eu tô falando que vai organizar link do Meet, vai organizar e o cronograma, muitas vezes é o convenor que organiza, planejamento de divulgação de coisas, enfim, aspectos mais estruturais, formulários de inscrição, formulário de pagamento, registrar o pagamento das pessoas ou não, toda essa base de planilha de organização de campeonato são os convenors que fazem. Normalmente o organizing team não tem, tipo, mas enfim, é só o time de organização que faz, no Brasil é mais comum chamar de co-convenors, que são a equipe, digamos assim, secundária aos convenors. Eu tenho as figuras principais e eu tenho uma equipe maior, digamos assim, que ajuda nesses mesmos trâmites, enfim, para auxiliar nesse sentido. Daí eu tenho os chefes de adjudicação, que são os CA Teams. O CA Team é aquela equipe que é apartada da organização, digamos assim, ela não é da sociedade. Por exemplo, vocês estão fazendo um campeonato, pode ser que seja gente da sociedade de vocês, caso vocês queiram fazer um campeonato só com pessoas da sociedade de vocês, pode ser que tenha alguns nomes de vocês, mas a grande maioria acaba sendo convidado de outras sociedades, enfim, para integrar essa chefia de educação, esse CA Team, e daí é o responsável por fazer moção, por... enfim, algumas vezes por organizar o cronograma, ficar ao cargo do CA Team, por julgar os debates, por determinar quem vai ser juiz de destaque, por ser os chairs grande parte das vezes, por testar a moção, por fazer alocação de juízes, tudo isso são os chefes de adjudicação. Eu tô falando algumas palavras, alguns termos, eu já vou explicar eles com maior cuidado. Eu não sei como se pronuncia isso em português. É tabuladores, eu acho que é a palavra. Porque agora a gente está numa mística de traduzir todas as palavras, né? A SDS inaugurou que a gente vai parar de usar todos os termos em inglês. Nós vamos usar todos em português, graças a Deus. Eu acho que equipe de tab são os tabuladores. Mas, enfim, é o pessoal que organiza tudo isso aqui que vocês estão vendo na tela. São eles que fazem, colocam o nome da dupla de vocês, organizam isso, cuidam junto da chefia de adjudicação para alocar os juízes e tudo mais. Por quê? Porque a alocação de juízes, por exemplo, mexer no tab é relativamente... não é tão complicado assim, mas é um pouco. Então, eu tô pegando só uma imagem aqui. Para vocês verem como funciona uma alocação de juízes. Eu não sei como eu faço, tipo, para só ficar compartilhando a tela que eu tô. Se eu tenho como compartilhar tudo. Janela, talvez, tela inteira. Você compartilhar, tipo, a tela toda. Tipo, aí você vai aparecer nas abas e tal. Tá. Eu acho que foi. Vocês conseguem ver o que eu estou vendo agora, né? Tudo. Perfeito. Show. Isso daqui é, por exemplo, uma alocação de juízes, que eu tenho que fazer... Eu fico arrastando esses nomezinhos e as cores significam coisas, né? Tipo, as cores, de pessoa da mesma sociedade fica de uma cor, daí fica em vermelho, por exemplo, impedimento fica em vermelho. Significa que eu não posso alocar o nome das pessoas. E aqui ficam as duplas. Aqui as duplas, e daí é por isso que aqui eu começo a analisar. Tipo, tem dupla do GDO na minha sala. Então, eu sou Camila, eu não sou puxada para cá. Eu sou alocada em alguma outra sala para evitar conflito de sociedade, né? De ficar uma pessoa do GDO julgando o GDO. Coisas nesse sentido. Então, isso é uma alocação de juízes. Isso a equipe de tabulação, os tab cats, fazem junto do tab, enfim, durante a alocação de juízes. Durante a alocação de juízes, que é feito pelo CA Team, que era o que eu estava falando anteriormente aqui da chefia de adjudicação. Aqui eu tenho a equipe de equidade, né, que é aquilo que a gente falou um pouquinho na primeira exposição que eu fiz para vocês, né, sobre as regras de equidade no geral, que fazem tantos manuais, fazem os formulários de impedimento, analisam os impedimentos, colocam os impedimentos no tab, enfim. E Language Team, isso eu acho que é só porque tem
porque o EUDC é grande, e daí eu acho que tem, tipo, pessoas de outros países, mas enfim, os campeonatos não costumam ter, provavelmente o WEC tem, mas no geral não. E daí, eu tenho... Primeiro eu vou falar um pouco mais sobre a questão dos speaker points, tá? Pra gente focar um pouquinho nisso, nessa formação, e depois eu passo para resultados. E depois eu passo para algumas análises gerais, assim, para quem tiver curiosidade e quiser ficar, e senão as pessoas daí estão liberadas para não ficar. Aqui eu tenho, por exemplo, esse resultado, quando quiser carregar. Devagar e sempre. Ok, por debate, né? O que significa? Significa que 2 flechinhas para cima é o primeiro lugar, 1 flechinha para cima, segundo, 2 para baixo, quarto, laranjinha 1 para baixo, terceiro lugar. Aqui eu tenho os juízes, sinalzinho de chair, sinalzinho de trainee, quem não tem nenhum sinalzinho é wing. Lembrando da primeira formação, trainee não tem voto, chair tem voto de Minerva, o que significa que caso dê algum empate numa mesa em que eu só tenho 2 pessoas, 1 a 1 empata, chair leva. Essa é uma mesa ímpar, ou seja, não tem como dar empate. Então, o voto do chair não tem voto de Minerva. Ah, mentira, tem sim, porque o trainee não tem voto. Então, fica só o voto do wing e o voto do chair. Ou seja, qualquer decisão que seja do chair, nesta mesa aqui, vai se consolidar como a final, porque o wing não tem como derrubar o voto do chair, já que ele é de Minerva. E daí eu vou entrar num ballot. Isso aqui é um ballot. View ballot. O que significa isso? Quando eu sou juiz, e deixa eu pegar o que eu estava... Resultado de pesquisa. Aqui. Quando eu estou preenchendo um ballot, eu tenho que colocar o nome das pessoinhas, ou seja, é por isso que eu falei anteriormente, lá na primeira formação, de o chair pede o nome das pessoas. É só para eu saber quem tá falando? Não é. É porque é importante saber quem tá falando, porque eu preciso preencher o ballot, eu preciso preencher o nome da pessoa que tá falando por primeiro, o nome da pessoa que tá falando por segundo, o nome da pessoa que tá falando em primeiro, o nome da pessoa que tá falando em segundo. E com base nisso, eu tenho um preenchimento de notas. Depois que eu preenchi as notas, aparece um cálculo automático que é feito pelo Tabcat de quem fica em primeiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso por lá. De quem fica em primeiro, de quem fica em segundo, de quem fica em terceiro e quem fica em quarto. Que é as mesmas cores das setinhas anteriormente. O que significa isso? Ó, eu sei que o PM foi esse Vitor, eu sei que o adjunto foi este, a nota do PM foi 7,9, a nota do adjunto foi 7,8. Ao total, eles têm uma soma de 157. Eles ganham por quê? Porque a soma deles é maior do que a soma de todos os outros, que é aquilo que eu falei anteriormente. O primeiro lugar tem nota de soma maior que o segundo, que tem nota de soma maior que o terceiro, que tem nota de soma maior que o quarto. E daí é as somas que importam isso aqui. E daí quando eu vou colocando, eu tenho uma diferença automática que é somada. Outro ponto importante que é a diferença entre duplas ser expressa pelo próprio cálculo de speaker points. Ou seja, quando eu estou tendo 157 e eu estou tendo 152, significa que a diferença da dupla do primeiro lugar e do segundo lugar foi de 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 pontos. Graças a Deus, eu não sou de exatos, eu sou de humanas, então eu preciso contar nos dedos. Mas eu tenho uma diferença de 5 pontos. O que significa isso? Significa que foi uma diferença próxima? Não, foi uma diferença de 5 pontos. É uma diferença relativamente grande. Óbvio, uma diferença de 157 para 147 é muito maior. Ou seja, a discrepância do primeiro para o quarto lugar é de 10 pontos. É uma diferença bem relevante. Em contrapartida, de segundo e de terceiro lugar é uma comparativa próxima, vocês concordam? Porque 152 para 151 é de um ponto só. É isso que quando o adjudicador fala, foi uma comparativa próxima. É isso que o speaker point tem que mostrar para vocês. Se o speaker point é o resultado daquilo que foi as comparativas. Ele expressa aquilo que foi as comparativas. E eu estou dizendo que o resultado do segundo e do terceiro lugar foi próximo. A diferença de 1 ponto mostra isso. A diferença de 5 pontos mostra que era mais fácil o segundo lugar pegar um terceiro do que o segundo lugar ganhar do primeiro governo. Então, a dupla de primeira oposição estava mais próxima do terceiro do que estava próxima do primeiro.
Assim como a dupla de terceiro lugar, a segunda oposição, estava mais próxima de conseguir avançar do que de perder o debate, porque a diferença é de 4 pontos. Ou seja, a dupla de quarto lugar estava bem out no debate, provavelmente, que é a expressão que a Cris usou antes, comparativa com o primeiro lugar, que provavelmente ganhou relativamente limpo, né, uma diferença de 5 pontos, em detrimento de segundo e terceiro lugar, que foi uma comparativa mais próxima. É isso que o Bellot mostra pra gente, é isso que os speaker points têm que mostrar pra gente. Então não é só uma diferença de duplas, em que eu tive um discurso 7-9, 7-8, em que o adjunto provavelmente cumpriu funções menos do que a dupla de do primeiro-ministro fez, dupla não, né, do que o indivíduo de primeiro-ministro fez, mas mais do que isso, que a dupla como um todo foi bem mais consistente do que outras duplas. O quão próximos foram as duplas, o quão próximos foram os discursos. É isso que o Speaker Point avalia. O Speaker Point somente consolida tudo aquilo que as comparativas já queriam dizer pra gente na deliberação. E o cuidado com o Speaker Point nesse sentido é muito importante para isso. Porque quando vocês estão dando um feedback geral, dizendo foi uma comparativa próxima de primeiro lugar e segundo lugar, o Speaker Point não pode dizer que teve 5 pontos de diferença. O Speaker Point tem que dizer que teve 2 pontos de diferenças entre duplas. Porque senão não faz sentido. Assim como vocês querem dizer que o primeiro lugar ganhou bem limpo o debate, ou o quarto lugar, na verdade, ficou fora do debate porque teve uma série de problemas, o quarto lugar não pode ter uma diferença de 3, 4 pontos para o primeiro lugar. Tem que ser uma diferença grande, tem que ser uma diferença de 10 pontos, assim como está acontecendo nesse debate. Tudo isso são significados de um número que vocês estão fornecendo individualmente e em dupla, num geral, que chegam a essas conclusões que eu estou mostrando para vocês. É isso aqui que significa, então, um ballot e preencher o ballot devidamente. A nota de vocês chega a essas conclusões aqui. Alguma dúvida sobre isso? Não. Acho que ficou só um pouco confuso com relação a, pelo menos pra mim, eu enxergar como é que funcionam esses sites na hora quando você tá mexendo neles, né? E não você é a pessoa que tá indo pro campeonato. Mas isso é coisa, tipo, pra quem realmente for mexer. Acho que tá perfeita a explicação, cara. Deixa eu ver se eu tenho algum que eu fuiciei pra mostrar. Porque eles ainda têm que estar de pé, né? E a maioria dos tabs são derrubados. Era isso que eu ia perguntar. Tu tem acesso aos tabs, tipo, os links. A gente realmente tem acesso aos resultados, né? Eles ficam lá eternamente? Depende. Se eles são feitos pelo Calico Tab, sim. Se eles são feitos, porque daí o Calico é pago, né? Ele é R$150, se eu não me engano, e daí eles ficam eternamente, como é o caso do TND, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho o do TND aqui. O 2 de julho também é o Calico Tab. Ai, tá, então ótimo. Eu acabei de entrar lá e tava vendo meus speaker points. Ai, tá, calma, que eu tenho que pegar meu link individual. Peraí, deixa eu pegar meu link individual. Ah, então o Tabcat não fica, não. Se ele for Heroku, não. Tabcat não é tipo a concorrência de Calico Tab? Não, o Calico Tab é o original do Tabcat. Ah, O Heroku é o concorrente de graça que a gente tem. Putz, como é que eu recebi meu link do 2 de julho? Agora eu tô pensando. O meu foi pelo Gmail. Tá, então eu acho que o meu também foi. Não lembro quem foi tab desse campeonato. Eu acho que foi a Morgana. 2 de julho. Peraí. Eventualmente eu vou achar. Tab. Ah, foi o Hugo. Tá. Ele me mandou no privado. Peraí. Porque o link individual também é diferente, né? A gente recebe ele assim. Peraí, já vou mostrar pra vocês.
Ai. A gente recebe ele assim, ó. Ele é privado. E... Aí é que eu não consigo mostrar nenhum ballot, eu acho. Porque eu preciso do preenchimento. Eu não vou conseguir mostrar nenhum ballot. A não ser que eu faça login, peraí. Daí isso é criado pelo Tab, essas senhas. Eles criam coisas aleatórias. Tipo, a Morgana, quando ela é Tab, ela sempre faz com o nome de flor. Então é tipo assim, sei lá, Camila Orquídea. Um negócio assim, a minha senha sempre. Ok. Área do administrador. Classificações, deixa eu ver se eu consigo um exemplo. Resultados. Ó, aqui é como aparece o preenchimento do tab. Eu coloco o nome das pessoas. Eu coloco, por isso que eu peço a ordem, né? Aqui eu coloco a nota delas. Tudo que eu tô mostrando já foi divulgado, tá? Não estou vazando nenhuma informação restrita a isso aí. E daí aqui eu preencho a nota. Daí quando eu termino de preencher as notas, sai automaticamente a soma. E aqui, esse númerozinho é aquela diferença entre duplas que eu falei. A diferença do primeiro lugar para o segundo lugar é de 3 pontos. Então, é uma diferença... Mais segundo para o terceiro lugar, 3 pontos. Menos 6, no caso, porque é do 0 a menos 6, né? Então, a diferença é de 3 pontos também. Do segundo para o terceiro. Acho que foi meio confuso o que eu falei. Ok. É 0, que eu sempre paro do primeiro lugar, né? Do primeiro lugar para o terceiro lugar é menos 6. Do primeiro lugar para o segundo lugar é menos 3. Do segundo lugar para o terceiro lugar, eu tenho uma diferença de 3 pontos, né? De menos 3 para menos 6, 3 pontos. Que é a mesma diferença de proximidade do primeiro lugar. Então, o primeiro, segundo e terceiro lugar, eles ficaram mais ou menos próximos, digamos assim, em discrepância, porque todos têm uma diferença de 3 pontos. O quarto lugar, pelo contrário, não. Teve uma discrepância de 14 pontos do primeiro lugar. Daqui, eu tive uma discrepância de 8. Daqui, eu tive uma discrepância de 11. Então, isso. Então, é uma discrepância alta. Ou seja, o quarto lugar ficou bem quarto lugar, comparativamente com o terceiro, segundo e o primeiro lugar. Mas, mesmo assim, de primeiro para segundo lugar, não foi muito próximo. Não foi 1 ponto, que eu fiquei muito na dúvida entre quem pegava primeiro e quem pegava segundo. Uma diferença de 3 pontos, razoável para entender quem levava e quem não levava, e é isso aí. E daí, é assim que eu chego à conclusão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais outros. Deu pra entender agora. Eu entendi. Eu tava confusa com esse negócio de 78, 76, tipo assim, como assim os números já estão lá? Mas eu entendi agora que, tipo, depois da adjudicação, aí você já preenche e coloca, e aí sobe. Isso aí. E daí gera esse resultado, e é por isso que a gente chama de, tipo, liberar os resultados. Porque daí vai o tab e libera todos esses resultados que ficam privados a cada rodada para que vocês tenham um acompanhamento, então, da classificação e tudo mais. Ok. Eu acho que era isso. Eu dei a explicação de o que eram as funções, né? Aqui ficam sempre as moções. Vocês podem ver as moções e... eu vou explicar isso rapidinho, porque isso é um curious fact. Isso aqui mostra o quão equilibrada ou não uma moção é. Essa moção claramente não é equilibrada. O que significa isso? Significa que oposição ganhou muito mais do que governos. Então, foi muito mais fácil ser oposição nessa moção do que ser governo. Em contrapartida, foi muito mais fácil ser abertura, ou seja, primeira oposição ou primeiro governo, do que ser encerramento, segundo governo ou segunda oposição. Então, essa moção não só se demonstrou desbalanceada para oposições, ou seja, mais fácil ser oposições porque teve o maior número de resultados positivos em oposição, como também se demonstrou mais curta do que equilibrada, porque foi mais fácil ganhar de primeiras casas do que foi fácil ganhar de segundas casas.
aqui embaixo são formas diferentes de falar a mesma coisa. Ou seja, o maior número de primeiro lugar e de segundo lugar foi de primeira oposição. Ou seja, 3 pontos, 2 pontos, a maioria de quem levou foi primeira oposição. Foi a posição que pontuou o melhor do debate. Em contrapartida, ser segundo governo foi muito ruim. Porque não só ser governo era ruim, mas como ser fechamento era ruim. Então, se ser primeiro governo foi ruim por aqui, ser segundo governo foi pior ainda. É isso que está falando aqui embaixo. Dos 24 resultados, mais da metade foram quarto lugares para segundo governo. Então foi, bem ruim ser segundo governo nessa moção. Em contrapartida, ser primeiro governo foi razoável. Ó. A maioria, 45,7%, pontuaram pelo menos um ponto. Não foi o grande número de quartos, foi mais fácil ser primeiro governo também do que ser segundo governo, por exemplo. É isso que isso aqui significa. Em contrapartida, aqui, por exemplo, foi bem mais equilibrado. Basicamente, governo e oposições tiveram o mesmo grau de pontuação. É uma moção equilibrada. Em contrapartida, a abertura se deu muito mais fácil, ou seja, primeiro governo e primeira oposição se deu bem melhor do que o encerramento. O que significa se dar melhor? Significa que, com base na análise de pontos que todas as duplas do campeonato tiveram, primeiro governo e primeira oposição pontuaram mais do que segundo governo e segunda oposição. Ou seja, apesar da moção ser equilibrada, ela foi considerada relativamente curta. É fácil ter uma moção 100% equilibrada? Não. Especialmente nos campeonatos do Brasil, em que eu tenho, 6, 7, 8 salas, é um número de salas baixo, assim, para ter uma noção bem clara e estatisticamente de como uma moção roda. Porque ela tem discrepâncias, né, com base na qualidade dos próprios debatedores que acabam distorcendo essa análise de dados. Mas, enfim, é uma curiosidade, assim, para vocês saberem como funciona esses gráficos das moções no Tabcat. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. O principal eu queria mostrar que era os speaker points, consegui mostrar um belo para vocês, então fiquei feliz com isso. E aqui eu encerro o que eu tinha previsto para anotações de speaker points no geral. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar.